noite. Antes de falar um pouco sobre o que eu gostaria que vocês guardassem assim de conceito, de definição, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: todos os vídeos que vocês forem escutar, vocês vão fazer isso. Vão pegar o caderno de vocês, colocar a data do dia do vídeo, né? Hoje é dia 20/4, um exemplo, e vão descrever no caderno o que eu falar. Depois, quando... Filha, dá uma licença só um pouquinho. Depois, quando a gente voltar, eu vou vistar, tá, o caderno. Coisas que acontecem, né? Depois eu vou vistar o caderno e vou atribuir nota, tá? Então, façam sempre isso. Hoje, nós vamos falar sobre retomar um pouco do que é a sociologia, para que ela serve no ensino médio, tá? Sociologia é uma ciência que busca estudar de forma crítica algumas situações que acontecem na sociedade. Nem tudo que existe na sociedade a sociologia vai estudar. Tem questões que acontecem que cabe a outra ciência estudar. Por exemplo, acontece terremoto na sociedade. Cabe a sociologia estudar? Não, cabe a outras ciências estudar, como a geografia, por exemplo, né? Então, a sociologia, ela é uma ciência que vai estudar de forma crítica e questionadora algumas situações que acontecem na sociedade. Para essas situações, nós damos o nome de fenômenos sociais, tá? Exemplos do que a sociologia pode estudar: preconceito, racismo, corrupção, política, desigualdade social, religião, educação, tecnologia, cultura, trabalho que a gente troca por um salário mesmo. São várias questões que a sociologia pode estudar, tá? Movimentos sociais, feminismo, machismo e por aí vai. São questões que a sociologia pode estudar. A sociologia no ensino médio, ela vai nos ajudar a construir uma mente mais crítica, mais questionadora, não aceitar tudo que existe, todas as informações que nos chegam sem questionar, sem procurar saber se aquilo é verdade ou não. Vocês vão fazer uma atividade que já está lá no Google Sala de Aula, tá? A atividade é a seguinte: vocês vão pensar em um exemplo de algo que a sociologia pode estudar e vão elaborar uma pergunta buscando entender o porquê que essa situação acontece na sociedade. Por exemplo, né, se eu fosse fazer atividade, poderia pensar na violência. E a pergunta que eu poderia elaborar: por que será que a violência acontece na sociedade em altas taxas, né? Será que é porque as pessoas são malvadas por natureza? Ou será que outras situações podem influenciar nessas altas taxas de violência? Será que a fome, o desemprego, a corrupção, essa diferença de quem tem muito dinheiro e de quem tem pouco dinheiro, a questão das oportunidades na educação, será que tudo isso também influencia nesse alto índice de violência na nossa sociedade? Essa é uma questão que nós poderíamos elaborar, mas vocês vão pensar, tá, em um exemplo de algo que a sociologia pode estudar e vocês vão elaborar a questão de vocês. Até a próxima!